Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP, e quero apresentar para você 4 novos indicadores para o atacado. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP, quero falar com você hoje a respeito de indicadores para o atacado. Nós já falamos outras vezes sobre indicadores, tanto do ponto de vista geral, para vários tipos de empresa, quanto do ponto de vista específico. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você ver, para você avaliar se você quiser. O primeiro é um indicador chamado de OTD, a sigla em inglês que significa On Time Delivery, ou seja, a quantidade de pedidos que é entregue no prazo especificado. Muitas vezes, quando se faz pedidos para o atacado e o atacado vai entregar, existe um prazo de entrega que às vezes é negociado entre o cliente e o atacadista, outras vezes é um prazo padrão determinado pelo atacadista. O indicador de OTD identifica quantos pedidos são de fato entregues no prazo. E muitas vezes as empresas se surpreendem quando colocam um indicador de OTD e descobrem que, na verdade, entregam no prazo muito menos do que elas imaginam, o que gera insatisfação nos clientes, o que gera uma vulnerabilidade para que os clientes procurem outros fornecedores e, claro, gera custo, porque quanto mais você leva tempo para entregar, mais tarde você recebe, mais tarde você vai revender, vai vender de novo, você aumenta o intervalo de recompra do seu cliente. Então, um indicador de OTD é importante para você saber se de fato você entrega no prazo que se propõe aos clientes. E uma vez que você consegue entregar acima de 95% ou 98% no prazo, o adequado é que você diminua o prazo, para que você tenha cada vez mais uma performance espetacular na entrega. Um outro indicador que está associado ao OTD é o indicador de pedido perfeito, ou seja, aquele pedido que não tem corte. O cliente pediu 50 itens e você entregou 50 itens na quantidade exata que o cliente pediu. Muitas vezes o cliente pede 50 itens e você só entrega 47, porque 3 deles não tem no estoque, deu ruptura no estoque. Ou o cliente pediu 100 unidades, mas você só entrega 80, porque você não tem 100 no estoque. A ideia de manter um indicador de pedido perfeito é melhorar o planejamento de compras para que o seu estoque esteja disponível quando o seu cliente pede, de maneira que você não perca a venda, porque você teve um esforço para ir lá vender, seu vendedor foi lá, vendeu, brigou, negociou, tem concorrente lá, ele conseguiu obter o pedido, aí você não realiza o pedido. Isso é evasão de venda, isso é dinheiro que você está deixando de ganhar. Então, um indicador de pedido perfeito é importante e, novamente, a ideia é que o indicador de pedido perfeito seja algo para você buscar o máximo possível. Tem que ser acima de 98. É preciso que você tenha condição de atender o seu cliente com tudo que ele pediu. O terceiro indicador é uma soma dos dois aqui, do OTD e do pedido perfeito. Se chama OTIF, On Time and In Full, ou seja, o pedido entregue no prazo e completo. E aqui é que você começa realmente a falar em excelência de atendimento. Quando você tem um indicador de OTIF, no qual você tem uma capacidade de prestar serviço acima de 95% de OTIF, aí você está trabalhando num nível de excelência e você está deixando o seu cliente satisfeito porque você entrega no prazo e entrega com tudo o que ele pediu. Isso fideliza clientes, isso traz novos clientes, isso deixa o cliente satisfeito. Isso proporciona que muitas vezes você possa ter mais margem porque o cliente confia no seu negócio. Então, ter um indicador de OTIF, saber exatamente em que ponto você está das entregas no prazo e perfeitas e buscar cada vez mais uma excelência disso é muito importante para a evolução do seu negócio. E por fim, o quarto indicador é o indicador de custo e valor do cliente. A ideia aqui é você ter um DRE por cliente. Quando você vai fazer uma análise do cliente, você vê lá tudo que vendeu para esse cliente num determinado período, quanto que você teve que deduzir de impostos, quanto custou o frete, quanto custaram as comissões para os vendedores, quanto custou atender esse cliente com tudo que ele diz, as devoluções, com todas as questões que estão envolvidas em premiações, em bônus, em bonificações, e extrair
desse cliente um resultado. Muitas vezes, quando você tem esse tipo de indicador, você pode fazer um ranking de lucratividade de clientes e descobrir que existe um certo segmento no qual o seu negócio é muito mais lucrativo do que em outros segmentos. Ou descobrir que em uma região você consegue muito mais resultado do que em outra. E aí serve para muitas coisas, né? Como, por exemplo, para saber por que esse cliente é mais rentável que esse. E tentar fazer com que o aprendizado que você tem em um lugar possa ser aplicado em outro para melhorar o resultado de todo mundo. Mas para isso você precisa de indicadores que sejam, de fato, em tempo real. Não pode ser um indicador que você vai lá e consulta no dia 2 do mês subsequente, porque isso vai trazer para você o resultado do mês passado. E você não tem mais capacidade de ação sobre o mês passado. Você tem que ter um indicador que diga respeito ao que está acontecendo agora. Você precisa de um ERP que te ajude para que você chegue lá no dia 10 do mês e saiba exatamente qual é o seu OTIF no dia 10. Não adianta saber o OTIF do mês passado, você não vai mudar o mês passado. Por isso você precisa de um ERP bacana e um ERP que te dê esses resultados em tempo real. Você já tentou implantar esse tipo de indicadores? Conversa aqui com a gente. E não se esqueça de deixar seu like. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, é importante para o nosso canal. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Nos vemos em breve. Muito obrigado.